Você já parou para pensar na quantidade de dados que a gente produz na internet? Nas nossas buscas no Google, nas redes sociais, a relação desses dados com os algoritmos e a influência na nossa tomada de decisão. Nesse vídeo nós vamos discutir sobre isso. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Básico de Filosofia. Esse é um canal com conteúdo de filosofia voltado a estudantes da educação básica. Eu sou Rafael, professor de filosofia no ensino fundamental e no ensino médio. A internet foi criada em 1969 nos Estados Unidos, com a função de ligar laboratórios de pesquisa. A nossa relação hoje com a internet se baseia numa conexão direta, em que nós vemos e interpretamos os dados da realidade a partir dela, e ela pode direcionar as nossas opiniões. A informação age de forma veloz e em grandes quantidades. As mensagens na internet são transmitidas em forma de dados. E o recolhimento desses dados faz com que nós reconheçamos padrões. Esses padrões, sendo reconhecidos, eles podem servir para o avanço em diversas áreas. Há uma estimativa que diz que no mundo são produzidos 2,5 bilhões de gigabytes diariamente. O Brasil é o segundo país que mais fica tempo conectado. Nós passamos em média 9 horas diárias conectado. A nossa interação nas redes sociais, as nossas pesquisas no Google, as nossas pesquisas nos GPS, tudo isso vira dado. E a interpretação desses dados faz com que nós reconheçamos padrões. Esses padrões, eles podem ser usados e interpretados para você prever escolhas, prever decisões dos indivíduos. O que é a Big Data? A Big Data é um processo de análise e interpretação de um conjunto de dados. Então é um mecanismo de interpretação de dados. A relação da Big Data com os algoritmos. Os dados, eles são o alimento para o algoritmo. Então o algoritmo é uma regra abstrata que permite que a gente encontre as variáveis nesse conjunto de dados e possamos interpretá-las, fazendo previsões das escolhas, fazendo previsões e agindo na realidade. O que é possível fazer e onde nós podemos aplicar a Big Data e os algoritmos? Nós podemos pensar na gestão empresarial, em que você pode criar produtos e serviços baseados nos hábitos dos clientes. Na educação, você pode criar materiais de ensino personalizados baseados nos níveis de aprendizagem do estudante. Então nós podemos pensar em materiais diversificados também. Na saúde, você pode realizar o diagnóstico de um paciente comparando o seu histórico médico com um banco de dados. O Serviço Nacional de Saúde britânico já faz isso. Você pode prever também possíveis epidemias. Na segurança, o processamento de dados se tornou uma ferramenta para você prever quando e onde os crimes acontecerão. A polícia de Memphis, nos Estados Unidos, usa isso para enviar patrulhas para coibir possíveis crimes. Aqui eu deixo a indicação de um filme para você, Minority Report, A Nova Lei, que trata exatamente sobre essa questão de análise de dados, algoritmos e a relação disso com a segurança. Quais são as implicações filosóficas da utilização da Big Data e dos algoritmos? Se você pensar na sua vida cotidiana, você delega uma série de escolhas para os algoritmos, desde a rota de casa para a escola, a rota de casa para o trabalho, quando você pesquisa no GPS, a escolha e a indicação de filmes e séries nos serviços de streaming. Então os algoritmos e essa análise de dados, eles estão presentes no nosso cotidiano. Os algoritmos, eles analisam dados e tomam decisões em diversas áreas. Eles podem modular o nosso comportamento. Dessa forma, eles podem interferir nas nossas decisões. Pensando nas próximas gerações, nós podemos pensar que elas podem crescer com a tendência de atender às demandas dos algoritmos e modulando o seu comportamento com a expectativa deles. É fato que a nossa tomada de decisão está sendo influenciada diretamente pelos algoritmos e por essa análise de dados. Nós, o público em geral, nós não conhecemos esses algoritmos, nós não conhecemos esses código-fonte que são restritos. Então, o que está implicando nesse algoritmo? A gente não conhece. Isso faz com que a gente aceite a autoridade. E aceitando a autoridade, aceitando algo sem você compreender todo o processo e toda a complexidade, isso faz com que a nossa tomada de decisão seja ainda mais facilmente direcionada por esses algoritmos e pela Big Data. Falando sobre a relação liberdade, algoritmo e Big Data, eu começo citando um livro, Eu, Robô, do Isaac Asimov. Nesse livro ele diz o seguinte: mas suas palavras significam que a humanidade perdeu o direito de decidir sobre o seu próprio futuro. Na realidade, a humanidade nunca teve tal direito.
sempre esteve à mercê de forças econômicas e sociológicas que ela era incapaz de compreender. Se essas previsões feitas pela análise de dados têm alto grau de acerto, parece que a nossa liberdade está comprometida, porque tudo pode estar determinado. Desde algo que nós vamos assistir, o que nós vamos comprar, o que nós vamos comer. Então, na era da Big Data, fica a pergunta: é possível a existência da liberdade? A questão da liberdade na filosofia pode ser compreendida como poder escolher. Ser livre é poder escolher. Há basicamente 3 correntes filosóficas que abordam o tema: o determinismo, o libertarismo e o determinismo moderado. Você pode ver uma explicação mais detalhada sobre cada uma dessas correntes filosóficas assistindo o vídeo aqui do card. Analisando a questão da liberdade na era da Big Data e dos algoritmos, me parece que há um determinismo moderado, em que nós temos opções de escolha limitadas. Então nós podemos falar em graus de autonomia, em graus de liberdade, porque muitas das coisas já estão sendo sugeridas para nós. Nós escolhemos dentre aquelas que nos são apresentadas. Então fica aqui a pergunta para você refletir e colocar a sua resposta aqui nos comentários. É possível falar de liberdade, é possível ser livre na era da Big Data e dos algoritmos? Espero que você tenha refletido junto comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!